Nossa, esvaziamos o templo? Chama o Ministério Infantil de volta. Ok, gente, eu vou pedir que, por favor, você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 19. E o texto diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aí, mas eu engato aí esse versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Evidentemente, por enquanto, porque a função dos discípulos era justamente pregar a Cristo, pregar que Jesus Cristo transforma. Então está evidente, por isso que eu quis ressaltar esse versículo 20, porque esse versículo diz o seguinte, claramente: por enquanto, porque depois vocês devem proclamar. Mas esse texto nos leva a pensar sobre igreja. Qual é a missão da igreja, qual é a função da igreja, qual é a razão de ser da igreja. E quando nós falamos qual é a razão de ser da igreja e qual é a missão da igreja, nós não estamos falando da igreja numa segunda pessoa, mas sim numa primeira pessoa. Segunda pessoa é tu, não é? É eu, nós somos igreja. Por isso é que é importante nós avaliarmos aí o que significa ser membro de igreja. Vocês perceberam a ligação que eu estou fazendo aqui? Esse texto fala claramente sobre algumas características e a missão da igreja. Nós fomos chamados, nós temos uma missão. Agora, não a igreja segunda pessoa, mas a igreja primeira pessoa. E quando nós falamos igreja primeira pessoa, nós estamos falando em eu, você, que são membros da Igreja Batista Vida Nova, porque nós estamos nos reunindo aqui como Igreja Batista Vida Nova. Então, esse é o assunto que nós estaremos conversando hoje. Eu peço toda a sua atenção para tudo isso que nós iremos conversar, porque aponta para a nossa responsabilidade como igreja, aponta para nossa missão de apontar que Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo transforma. E há necessidade, olhem só, eu estou bem pausadamente aqui para nós guardarmos isso. Há necessidade de nós sermos responsáveis por essa missão. Ok? Então não é tu,
ou eles, né? Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, mas eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, ok? Então, a responsabilidade é nossa. Então, nós precisamos perceber, já que a responsabilidade é nossa, é minha, é do Manuel, é do Elcio, é do Ribamar, é da Ana, enfim, qual é a nossa responsabilidade como membros dessa igreja? Por isso, vamos segurar isto, vamos pegar essa informação. E esse texto é um texto que nos mostra o que nós podemos perceber aí sobre a igreja, que a igreja, essa igreja, ou seja, eu e você, temos uma mensagem. Quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Esse versículo 16 mostra na resposta de Pedro a mensagem. A mensagem é: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja, ela tem uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Você tem uma mensagem. Nós temos uma mensagem. A igreja tem um alicerce. Ela está bem fundada, ela está bem plantada. A construção da igreja está num alicerce super, hiper seguro. Quando no versículo 18, Jesus disse, também eu lhes digo, depois de dizer para Simão que não foi carne e sangue que revelou a ele, não é? Ali no versículo 17, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então essa mensagem que nós temos, não foi revelada por carne e sangue, não foi revelada pelo seu pai e a sua mãe, não foi revelada pelo seu discipulador, ele foi apenas um meio, eles foram apenas um meio, mas essa mensagem, colocada no fundo do seu coração, foi revelada pelo próprio Deus. Olhem só que mensagem. E aí depois no versículo 18, ele diz assim, também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse, você é Pedro, e sobre esta pedra, ele não disse, você é Pedro e sobre essa pedra, é um elemento aí do português muito claro. Além do que, quando ele fala a primeira pedra, também eu lhes digo que você é Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra, esse Pedro é uma versão de Petras, que significa pedregulho, e sobre esta pedra significa uma rocha firme. São dois elementos que a gente pega, dois substantivos que a gente pega no original, que mostram que são diferentes. Uma é pedregulho e outra é pedra, é alicerce, é uma pedra muito mais forte. Então, além de nós termos uma mensagem, nós temos um alicerce. É uma característica da igreja. E como eu disse antes, eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Percebe? Estou indo muito lento? Eu acho que é bastante importante a gente pegar com atenção isso. Mas, além da mensagem, além de um alicerce, porque já que Jesus diz que esta pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus é edificada sobre Ele que é Cristo, sobre Ele que é o próprio Deus. Quer alicerce mais firme, mais forte que isso? Não existe. Além disso, além de uma mensagem, além de um alicerce, a igreja tem uma incumbência, tem uma missão. E essa missão não é de vida nova enquanto CNPJ, não é de vida nova enquanto CEP, são duas características que eu costumo dizer para caracterizar pedras, para caracterizar endereço, para caracterizar organização.
Mas nós, eu e você, temos uma incumbência, temos uma missão. Quando, no versículo 19, Jesus disse assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Pedro aqui, nós vamos desenvolver isso melhor no próximo domingo, mas não no próximo domingo, no outro domingo, porque o próximo domingo estará aqui o pastor Alípio Coutinho, que é secretário executivo da Junta de Missões, da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu quero detalhar tudo isso, que nós temos uma mensagem, nós temos um alicerce, nós temos uma missão, uma incumbência, e aqui não é no sentido de aqueles que sucederam a Pedro, como algumas orientações religiosas mencionam, e os irmãos sabem do que eu estou falando, mas essa colocação é de uma representação. Você representa. Esta incumbência que eu estou dando a você deve ser uma incumbência para todas as pessoas que integrarem a igreja, porque Pedro já morreu. Pedro fez o seu papel no tempo dele. E aqueles que foram discipulados por Pedro, aqueles que tiveram a pregação por meio de Pedro, receberam essa mensagem, puderam falar como Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós temos uma incumbência. Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus, uma incumbência como parte integrante do que foi dito antes. O que foi dito antes? Foi dito uma mensagem e foi dito que existe um alicerce. Agora, o que você fizer daqui para frente vai representar o quê? Vai representar o reino. É uma mensagem que, sob o alicerce do Evangelho, vai levar pessoas a serem ligadas aos céus. Quando você prega o Evangelho para alguém, e esse alguém recebe Jesus, você concorda que essa pessoa é ligada aos céus? Então, essa é a ideia. Então, dessa forma, irmãos, a igreja é signatária, ou seja, ela é quem envia essa mensagem. A igreja passa a ser signatária dessa mensagem, como agências do reino, como representação do reino, ou como representantes do reino. Isso significa que eu e você somos representantes do reino. É aquela mesma ideia de nós sermos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino, como Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5. Vejam só a importância de ser um membro de igreja. Ok, a gente está falando da igreja, membro da igreja celestial, é verdade, nós somos membros da igreja celestial, mas nós somos membros de uma agência do reino, e Vida Nova é uma das agências do reino de Deus, sim ou não? E nós somos membros desta igreja. Então quem são os signatários desta agência do reino de Deus? Eu e você. Não é só o pastor, não é só a Janaína, não é só o ministério infantil, não é só o ministério de louvor, não é só o ministério jovem, mas a igreja como um todo. Nós todos somos signatários dessa mensagem. Sabemos, já falamos sobre isso também, que existem dois reinos vigentes na nossa dinâmica de vida: o reino dos homens e o reino de Deus. Olhando nessa perspectiva, nós como igreja somos representantes do reino de Deus. Olhem, gente, que privilégio! Não importa se você é culto, se você tem doutorado, se você tem pós-doutorado, não importa se você tem milhões em caixa, milhões em bens, ou não tem absolutamente nada, você é um servo de Jesus, você é salvo por Cristo. E isso te dá a incumbência de pregar o Evangelho. Aquela pessoa que nós vimos, esqueci o nome dela, que nós vimos a foto antes,
quando chegou na Cracolândia e depois, tendo alugado até uma casa, ela é uma pessoa simples, mas ela é uma embaixadora do reino de Deus. E nós, como igreja, cada um de nós, não é cada ministério, mas cada um de nós, membros desta igreja. Nós temos uma responsabilidade de representar, de sermos embaixadores desse reino de Deus. Então, se nós podemos dizer tudo isso em relação à igreja, o que nós podemos dizer em relação aos membros da igreja? Nós falamos isso de maneira bem geral em relação à igreja, mas se nós podemos dizer tudo isso em relação à igreja, o que podemos dizer em relação aos membros da igreja local? Ser membro de uma igreja significa, alguém que foi ligado a Deus pela mensagem que pode testemunhar, como aquela irmã testemunha que só Jesus Cristo transforma. Ela testemunha que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o testemunho dela. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esse testemunho só foi possível para Pedro, e só é possível para nós, porque veio de Deus. Você crê que a sua salvação foi graça advinda de Deus, para que não você desfrutasse disso só, mas que você tivesse ou participasse da responsabilidade também, de pregar esse evangelho? Então, ser membro de igreja significa alguém que foi ligado a Deus e que se liga à igreja como membro da igreja, como vamos ver daqui a pouco algumas pessoas se ligando à igreja local por já estarem ligadas a Deus. Agora se ligam a esta agência do reino. Nós vamos ver isso, esse momento prático daqui a pouco na nossa Assembleia Geral Ordinária. Aliás, essa mensagem tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui a pouco em termos de assembleia, e tem tudo a ver com o momento missão que vivemos neste mês e a partir deste mês. Ser ligado a Deus, por poder testemunhar, porque significa, em relação aos membros da igreja, significa ser ligado a Deus, por poder testemunhar da mensagem que Jesus é o Cristo. Você pode testemunhar que Jesus é o Cristo? Você tem essa mensagem no seu coração, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você tem essa mensagem no seu coração? Antes da minha conversão, eu não tinha isso, mas hoje eu tenho. Antes da conversão, você não tinha isso, mas depois da conversão, você já tem. Então, isso significa ser membro da igreja local. Se você está aqui, é primeiro que você testemunha isto. E você, o que pensa de mim? Eu penso que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós podemos falar isso de boca cheia, sim ou não? Tá? Aquela expressão assim, com toda a convicção, com toda a convicção. Nós temos aí a mensagem, nós estamos firmados num alicerce, nós pessoalmente estamos firmados num alicerce, e nós temos, por conta de termos a mensagem, estarmos fincados num alicerce, nós temos uma incumbência, nós temos uma missão. Essas coisas estão entrelaçadas, elas não podem ser dissociadas uma da outra. O que mais nós podemos dizer em relação aos membros da igreja local? Ser membro de uma igreja significa ser um cidadão do reino de Deus, pois Cristo passa a habitar nele, pois já foi reconciliado. Nós vemos isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando o texto diz ali, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo. Veja, percebe isso? Está acompanhando aí todo o nosso raciocínio, ou raciocínio a partir dessa palavra, que vemos aí, dessa conversa que Jesus teve com os discípulos.
Eu espero que nós sejamos impetuosos como foi Pedro, porque ele disse para todos os discípulos, e Pedro, como era impetuoso, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muitas vezes a gente é impetuoso para tantas outras coisas, para isso a gente não é tanto. Essa é uma questão que a gente precisa trabalhar. O que mais nós podemos dizer quanto a ser membros de uma igreja local? Ser membro de uma igreja significa alguém que entra pelas portas de uma igreja e afirma pertencer ao reino de Deus. Alguém chega aqui às nossas portas para se tornar membro. O que ele está afirmando é que ele pertence ao reino de Deus, que aliás, essa é uma condição, é a pré-condição para alguém ser membro de uma igreja. Para alguém ser membro da Igreja Batista Vida Nova, a condição sine qua non, a condição principal, a condição indispensável, é esta: pertencer ao reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus significa ser de Jesus. Ser de Jesus significa pertencer ao reino de Deus. Da mesma forma que um cidadão de um país qualquer entra na embaixada daquele país e afirma ser cidadão desse país. Se você vai para a Itália, por exemplo, tem algum problema ali, por exemplo, com o seu passaporte, roubam o seu passaporte, você vai procurar quem? A embaixada brasileira no local. O que você, ao entrar nessa embaixada brasileira, você vai afirmar o quê? Eu sou integrante, eu sou brasileiro, eu sou cidadão brasileiro. E aí eles vão te receber ali e vão te dar toda assistência como brasileiro que você é. Então, para ser membro da Igreja Batista Vida Nova, essa pessoa, esse ou essa, devem ser cidadãos do reino, ou seja, devem ter conhecido Jesus, devem ter a experiência de salvação em Cristo Jesus. A igreja local, como embaixada do reino de Deus. Então, a igreja local é uma embaixada do reino de Deus. Percebe isso? Às vezes a gente não pensa nisso, não é mesmo? Isso não fica na nossa consciência muitas vezes. Isso precisa ficar. Isso aumenta nossa responsabilidade como cidadão do reino. Assim como lá na Itália, nessa situação hipotética, nós nos conscientizamos, nossa, como é importante ser cidadão brasileiro. Percebe? Ser membro de uma igreja é experimentar. Aí a gente já vai começando afunilando aí quanto à igreja local mesmo. Ser membro de uma igreja é experimentar uma relação formal, aliançada, com aliança, entre a igreja e os membros, entre ele e a igreja como um todo. Alguém que vem se tornar membro da Igreja Batista Vida Nova, ele vem formando uma aliança com a igreja na qual ele está entrando. Percebe como essa ideia de eu vou em qualquer igreja, eu vou lá e tudo bem, sem relação formal nenhuma, sem elemento de responsabilidade de uns para com os outros. Então, ser membro de uma igreja é experimentar uma relação formal, aliançada. Por isso que quando alguém chega aqui em Vida Nova, nós arrolamos como membro. Quando alguém sai, nós entregamos esse alguém, quando é de uma igreja co-irmã, uma igreja batista, nós entregamos essa co-irmã na bandeja, no bom sentido, para outra igreja, como que entregando alguém nosso, para que ele seja cuidado lá. E quando alguém que não é que vai para uma outra igreja e que não é membro, nós entregamos através de Deus. Senhor, estende as tuas mãos sobre essa pessoa que vai para a igreja com a qual nós não temos afinidade doutrinária, nós não temos ligação, como nós temos com igrejas batistas. Essa relação formal, ela é mostrada
através, primeiro, da convicção, da confirmação formal de que ele é discípulo de Cristo, ele vai declarar isto. Ele vai declarar que ele é membro do reino de Deus. Ele vai declarar que é um cidadão do reino de Deus. Quando ele é recebido por declaração de fé, ou seja, ele vem de uma igreja com a qual nós não temos ligação alguma, ligação doutrinária nenhuma. É uma relação mostrada através dessa convicção, dessa confirmação formal de que ele é discípulo de Cristo, declaração de fé e de batismo. Mas também essa relação formal, ela é mostrada através da supervisão da igreja, para a qual ela está vindo, sobre ela. Olha só, gente, isso é importante. Quando você passa a ser cidadão de um país, você declara a sua aliança às leis desse país, sim ou não? Você segue regras desse país com a qual você está tendo uma relação formal. Então, quando alguém entra em vida nova, ele mostra essa relação formal através dessa supervisão da igreja neste cristão que se aproxima, acerca do discipulado que ele deve viver. Então, quando você entra em vida nova, você entra com essa responsabilidade de se submeter a um discipulado. Existem regras, existem normas. Como em qualquer lugar existe regra e norma. Você não vai entrar na casa de qualquer um sem se vincular às normas daquela casa ou daquela organização. Você entra ali com todo cuidado, com licença, esse não é o meu lugar. Percebe? Então, essa é uma relação formal mostrada não só através de que você é um discípulo de Cristo, que você é um cidadão do reino, mas também que você está se submetendo a essa supervisão. Existe uma supervisão. Por isso é que, às vezes, por exemplo, alguém fica muito tempo sem vir à igreja, como é um dos casos, um dos motivos pelos quais nós vamos desligar algumas. Passam pelas águas do batismo, mas somem, desaparecem, não dão nenhuma posição, não avisam. Ficamos somente com as nossas responsabilidades de discipulá-lo, mas ele não chega, ele não se submete em submissão a essa estrutura a qual ele está entrando. Então, essa supervisão é responsabilidade nossa, é minha como pastor, é nossa como ministério pastoral, é nossa como liderança pastoral, é nossa como liderança de ministérios, é nossa como irmãos em Cristo. Você está percebendo alguém que há muito tempo não vem? É responsabilidade tua também, meu irmão. O que está acontecendo com você? Ser membro de igreja é experimentar essa relação formal. Por isso que algumas pessoas não entendem essa maneira como nós trabalhamos aqui, não é? Carta de transferência, ou se não, reconciliação e carta, que foi um dos casos de alguém que era membro da igreja, há muitos anos atrás, evaporou, sumiu. Há muitos anos, década de 70. Mais recentemente, o esposo veio para cá, dizendo que estava na igreja batista, na primeira igreja batista de Presidente Prudente. Foi difícil, não é, Jô, a gente achar quem era aquela pessoa, né? Então, olhando lá todas as nossas fichas, olha só como essa ligação formal é importante. Nós encontramos o nome dessa irmã. Ah, ok, ela foi membro, puxa, que bom. Ficamos sabendo porque olhamos nos nossos controles, relação formal. Não é simplesmente chegar e ficar, sem entender a responsabilidade que nós não termos não entender que nós temos uma responsabilidade sobre ela, e não entender que ela tem uma responsabilidade para com a igreja. Ok, então qual é a maneira de nós
atendermos aquela expectativa, porque a igreja de lá pediu uma carta de transferência. Então nós dissemos assim: não, nós não podemos transferir alguém que não é membro. Ela já foi desligada e não é mais membro. Então qual é o procedimento administrativo numa igreja batista? A igreja de lá solicita uma carta de uma reconciliação, solicita de nós uma reconciliação dessa irmã, é a carta de transferência. Então, no mesmo momento que nós, ao receber essa solicitação de reconciliação e carta, nós reconciliamos e transferimos. Pronto. As coisas precisam ser feitas com lisura, de maneira correta. Tudo que nós fizermos, faça-o como? Para Deus, de maneira certa. Então, isso faz parte da relação formal. E também o elemento submissão, é o elemento de confirmação formal de que é discípulo de Cristo, membro da agência, membro do reino de Deus, declaração de que se submete à supervisão, de que a supervisão da igreja sobre esse cristão deve acontecer, e a submissão desse cristão sobre viver sobre os cuidados da igreja. Então, gente, não é assim. Eu já aproveito aqui e já falo até para aqueles irmãos que estão entrando hoje. Quando você faz parte, uma aliança formal com esta igreja, nós somos responsáveis por você. E você precisa entender que essa responsabilidade faz com que você dê reporte quando você sair. Tem todo o direito, alguém que não quer mais participar, quer sair, ok, sem problema nenhum, mas dê um reporte, porque nós temos essa responsabilidade. Então, é a submissão desse cristão sobre viver sobre os cuidados da igreja. Alguns desaparecem, não avisam. Esse avisar não é um capricho pastoral ou um capricho de liderança, não. Não é um capricho, é que a pessoa não vem 1, 2, 3 domingos, nós ficamos encucando. Ele é meu irmão, o que está acontecendo com ele? Por que ele não vem? Será que ele está vivendo um momento de trauma? Será que ele está vivendo um momento de angústia? É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Percebe, irmãos? Então, para alguém se tornar membro de uma igreja, ele precisa entender a importância dessa relação formal. E essa relação formal não é só da igreja para com ele, mas é uma relação dele para conosco. É uma relação aliançada. Da mesma maneira que você tem uma aliança com Cristo, você tem uma aliança com a igreja. Mas pastor, mas é diferente, Cristo é Cristo, a igreja é a igreja. Mas quem é o cabeça da igreja? Dá para ter aliança só com o cabeça e não ter com o corpo? Ribamar, eu consigo ter uma aliança só com a tua cabeça e não ter com o teu corpo? Eu estou tendo problema aqui no meu corpo, então isso daí não é problema meu, só tenho uma relação. Não é assim. E o corpo da igreja, a igreja de Jesus, o corpo da igreja, os membros da igreja, dizem assim, olha quando alguém recebe, quando alguém chega, o que a igreja diz: reconhecemos como válido sua profissão de fé, reconhecemos como válido seu batismo, e reconhecemos como válido seu discipulado cristão. Gente, não é assim, vamos chegar. Não. Tem responsabilidades por trás disso, que nós não vemos. A minha tarefa é dizer isso para você. Quais são as nossas responsabilidades? À medida que reconheço, novamente ali o corpo da igreja diz ao indivíduo, reconhecemos como válido sua profissão de fé. Nós dizemos isso, por exemplo, para a Márcia, que vai ser recebida hoje. Reconhecemos como válido sua profissão de fé, que ela já fez para nós, já conversamos. Reconhecemos como válido o seu batismo, apesar de ser feito numa outra igreja, mas o mais importante é que seja um batismo bíblico,
respaldado por uma experiência com Cristo. E também reconhecemos o seu discipulado de Cristo, o seu discipulado a Cristo. Portanto, nós o confirmamos publicamente e o reconhecemos como pertencente a Cristo e a supervisão de nossa comunhão. Nossa responsabilidade, falando para a Márcia, já que citamos a Márcia, e a sua responsabilidade. Gente, Deus nos deu inteligência. Isso faz sentido ou não faz sentido? Isso é lógico ou não é lógico, além de ser bíblico? Por que que Paulo firmou o seu ministério naquelas suas 13 cartas? Justamente para edificar a igreja, pela importância que a igreja tinha em si. A igreja de Filipos, a igreja as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, mostrando o quê? Regra de submissão a Cristo e à igreja. Ele falava às igrejas com amor. As igrejas da Galácia, sempre ele começa nas suas introduções das cartas, eu estou escrevendo às igrejas tal, ou a igreja tal, ao fulano tal, no caso das epístolas pastorais. E o indivíduo, diz a igreja, à medida que reconheço como uma igreja fiel, que declara o evangelho, submeto minha presença e meu discipulado ao seu amor e supervisão. Uau! Isso é forte demais. Você percebe que não é uma reunião numa praça, uma reunião na casa de alguém que eu não conheço, que eu não tenho ligação nenhuma, não. No reino, na casa de Deus. Na casa de Deus no sentido que Deus está presente, no sentido de que a igreja se reúne para cultuá-lo e adorá-lo. Então, como igreja nós dizemos, reconhecemos como válido sua profissão de fé, seu batismo e discipulado a Cristo. Portanto, nós o confirmamos publicamente e o reconhecemos como pertencente a Cristo e a supervisão de nossa comunhão. Gente, não dá para sumir. Né, Jô? Não dá, a gente senta aqui às vezes e fica, mas não está vindo, não está vindo, não está vindo. Jô, você tentou ligar, eu já tentei ligar. Todos esses que nós vamos desligar hoje, eu entrei em contato, me coloquei à disposição, e dei liberdade também. Se você não der nenhuma resposta, ou der uma resposta que não, a gente vai entender, sem problema nenhum. A gente desligando não pode voltar, claro, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, ela chega e fala assim, olha, eu gostaria de retornar, amém, vamos lá. Receber por aclamação, declaração de fé e reformar esses compromissos. E o indivíduo diz à igreja, à medida que reconheço como uma igreja fiel que declara o evangelho, submeto minha presença e meu discipulado ao seu amor e supervisão. Tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu vou estar afastado nos próximos domingos. Ok? Mas eu vou estar afastado por causa disso. Gente, isso daí não é um reporte qualquer. Amém, graças a Deus. Eu não preciso desse reporte, em termos. Não é um reporte como de um funcionário para com o chefe. Não tem nada de hierarquia aí, não. Mas me deixa tranquilo, ok, esse irmão ele está longe por causa que ele está viajando, ou ele está fazendo determinado trabalho fora. É importante isso, significa valorizar a relação, significa valorizar a aliança que a pessoa está fazendo com a igreja, e reconhecer que existe uma aliança que a igreja fez com ele, é respeito. Isso chama-se respeito. Agora tem pessoas que, 1, 2, 3, não importa, eu faço da minha vida o que eu quiser, tá? Eu falto se eu quiser, tá bom, tá certo. Mas que não está certo, não está certo. Gente, ser membro de uma igreja,
por último aqui, de uma igreja local, é a manifestação pública da existência do reino de Deus. Testemunho. As pessoas precisam ver a que viemos. Nós estamos aqui para quê? Qual é a nossa função? Tem uma igreja lá. Para que ela serve? A que ela serve para nós? Ou para que ela serve na comunidade? É a manifestação pública da existência do reino. Mas através da existência do reino, não é porque está escrito Igreja do Reino de Deus, não. É porque as ações e os valores que são mostrados representam os valores do reino. Não é mesmo? Nós precisamos ser reconhecidos, não é por sermos uma igreja no sentido genérico, isso tem a ver com as coisas de Deus, isso tem a ver com o cristianismo. Não, os nossos valores, o que nós fazemos, deve refletir os valores do reino, deve refletir as ações do reino. Olha só a nossa responsabilidade para com Deus. Bom, eu quero concluir com algumas colocações pontuais, como nós sempre fazemos. Por parte de uma pessoa nascida de novo, a participação como membro de uma igreja local não é uma opção. Já falamos disso antes, tá bom? Alguns pontos aqui eu estou resgatando de conversas que nós já tivemos. Por parte de uma pessoa nascida de novo, a participação como membro de uma igreja local não é uma opção, é sim um imperativo. Já que nós temos uma responsabilidade sobre aquele irmão, é um desrespeito dele ficar indo numa igreja, noutra igreja, nada impede, as pessoas são livres, pode ir no lugar que quiser, mas é um desrespeito. Ele vai numa outra igreja, qual é a aliança que aquela igreja tem com você? Vai numa outra igreja, qual que é aquela outra igreja, que aliança ela tem com você? A única coisa que ela está fazendo é, quem sabe, tendo uma música mais bonita e satisfazendo o teu ego, melodia. O compromisso mútuo é uma necessidade premente, em qualquer coisa, tá bom? Nós temos compromisso mútuo em qualquer relação. O compromisso mútuo é uma necessidade premente, que torna o crente responsável pela igreja que é membro. Gente, você é responsável por esta igreja. Eu sou responsável legalmente, mas você é responsável de maneira geral, não legalmente, porque ele precisa ter uma pessoa diante da jurisprudência que se responsabilize pela igreja. E essa pessoa é a pessoa do presidente, a pessoa do pastor. Então, o compromisso mútuo é uma necessidade premente que torna o crente responsável pela igreja que é membro, e a igreja local é responsável pelo crente que a forma. Nós somos responsáveis por você. Ser membro de uma igreja é estar participando de outra. Ser membro de uma igreja é estar participando de outra, é estar sendo irresponsável em relação ao compromisso assumido no momento que se tornou membro. Verdade, eu mencionei isso agora há pouco. Ser membro de uma igreja local é se responsabilizar com o discipulado de Cristo. Ser membro de uma igreja local é estar sujeito à sua liderança, como preceitua textos da palavra de Deus, como por exemplo, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Aqui o texto está dizendo em relação às autoridades governamentais. Mas o pastor, a liderança, é colocada colocada como líder sobre os seus liderados. Ela tem, não é uma questão de ele ser superior, tá bom? Mas é uma questão de se responsabilizar por.
Esse é o texto de Romanos 13:1. E o texto de Tito 3:1 diz: lembra todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e às autoridades, sejam obedientes, estes sempre prontos a fazer todo o que é bom. Gente, isso é vital para nós entendermos o nosso status como membro da igreja. Que nós possamos estar mais conscientes agora do que nós estávamos antes. E quem sabe aí possamos olhar as coisas de maneira mais crítica, no sentido de que eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por um papel que está jogado ali, eu sou responsável por uma descascada ali, se bem que a gente tem irmãos que cuidam disso. Eu sou responsável pela igreja, Eu sou responsável pela igreja, por último, em relação à manutenção daquilo que a igreja precisa. Os dízimos e as ofertas são exatamente para isso. Aliás, no último mês, não sei nesse, nós tivemos um número de dizimistas bem menor. O número de dizimistas foi bastante tímido no mês de agosto. Isso faz parte da nossa responsabilidade como membro da igreja e também a responsabilidade diante de Deus, né, que todas as coisas nos tem dado. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ajude a entendermos melhor essa relação aliançada entre a igreja e os seus membros. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos refletir sobre esta questão que é tão importante, a partir do que o Senhor tem nos ensinado, a partir da responsabilidade que tem entre membros, formando essa igreja maravilhosa, que foi fundamentada no Senhor mesmo, porque o Senhor é o alicerce, cuja mensagem é o Senhor mesmo, que é o Cristo, Filho do Deus vivo, e entendermos que nós temos uma missão, uma incumbência, como responsabilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a aliar a nossa aliança com o Senhor, com a nossa aliança com a igreja local. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar.